A gente, na hora de estudar essa questão do turismo, nos compara muito com relação ao México, a costa mexicana e tal. O que é que falta para a gente chegar ao nível do México? Eu sempre faço uma brincadeira que é o seguinte, quer dizer, uma das coisas que o presidente Lula não vai conseguir fazer é botar o Brasil no hemisfério norte. Quer dizer, nós estamos no hemisfério sul e não temos como vizinho os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o México tem entre 18 e 20 milhões de turistas estrangeiros que frequentam o México. Tem variado nos últimos anos. Eles tiveram uma grave crise no ano passado, com a gripe A e a crise do mercado americano, que afeta muito eles. Quase 90% desses 18 milhões são americanos. E desses americanos, mais da metade são da fronteira. Portanto, atravessam de carro, de vários mecanismos. Então, o México é totalmente dependente da economia americana e do turismo americano. Por isso que quando tem uma crise no mercado americano, eles sofrem muito. Então, o Brasil não é concorrente do México nesse sentido, porque nós estamos... o Brasil disputa o que a Organização Mundial do Turismo fala, as viagens de longo alcance. Hoje, os principais emissores do mundo na área do turismo é o continente europeu e o continente norte-americano. Nós estamos a 8, 9, 10, 11 horas desse continente. Portanto, a gente disputa em torno de 30% do mercado, porque 70% das viagens de avião no mundo é até 4 horas. Para você chegar no Brasil, e você não chega no Brasil desses emissores só de avião, portanto, estão acima de 4 horas, e, portanto, o Brasil pode crescer, deve crescer, tem que ter uma meta ousada como essa, de chegar até 8 milhões de turistas em 2014. Agora, não será nunca o México nem a França. A França tem em torno de 80 milhões de turistas estrangeiros. Agora, mais de 80% desses turistas são do continente europeu, são do hemisfério norte. Trem, automóvel, bicicleta, viagens curtas. Nós somos longa distância. E o longa distância não é só o tempo, são viagens mais caras. Quer dizer, uma viagem da Europa para cá é muito mais cara do que uma viagem de um país europeu para outro país europeu. E essa é a realidade. Agora, qual é a grande vantagem do Brasil em relação a outros países? Ele ter um grande mercado interno, um mercado de massa interno. Poucos países do mundo têm 100 milhões potenciais consumidores. Quais países do mundo, além dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da Índia, têm mercados internos tão grandes? Então, o olho do Brasil tem que estar olhado para o exterior, mas também muito voltado para nosso mercado interno. E tem muitos e muitos brasileiros que ainda não têm o hábito da viagem, que ainda não conhecem nosso país. Nosso país tem uma imensa diversidade, vários pontos. Eu mesmo ainda tenho muito a conhecer no Brasil, com certeza nosso telespectador e você. Então, tem muita coisa a ser feita no Brasil, e eu acho que tem um ponto que essa lição do México nos ensina, que é a relação com os nossos vizinhos da América do Sul. Isso eu acho que a gente pode e deve intensificar muito. Porque se é verdade que muitos americanos sustentam o turismo no México, evidentemente que os nossos vizinhos não têm a renda americana. Mas melhorou muito a economia da América do Sul. E também aumentou muito o volume, a quantidade. Hoje a Colômbia tem mais de 40 milhões de habitantes, a Argentina mais de 40 milhões de habitantes, o Chile é uma economia estável, o Peru tem melhorado muito. A Venezuela, enfim, você tem hoje uma massa de classe média, de setores da sociedade sul-americana que tem capacidade de consumir. E a Copa é um grande atrativo para integrar. Porque diferente da África do Sul, onde no continente não havia uma cultura do futebol, nem renda dos vizinhos da África do Sul para frequentar a África do Sul, é totalmente diferente no Brasil. Porque a Copa em 14 significa, num continente onde o futebol por argentino, por peruano, por uruguaio, por paraguaio, tá na raiz, está na nossa cultura o futebol, e ao mesmo tempo tem renda, tem perspectiva de renda. E podem ter acesso não só via aérea. Quer dizer, a média distância vai imperar. Então eu acredito muito no crescimento do turismo internacional dos nossos parceiros da América Latina. Agora aí o câmbio tem que dar uma folguinha aí para a gente poder transformar realmente e tornar mais competitivo. Agora não é só um problema de câmbio. Acho que a indústria da hotelaria brasileira precisa ser competitiva. E para ser competitiva tem que ter maior oferta. Quer dizer, o que nós estamos vivendo nas companhias aéreas tem que valer para a hotelaria. Por exemplo, há 5, 6 anos atrás, você tinha 2 companhias brasileiras com quase 100% do mercado. Hoje, passados 5 anos, elas diminuíram para 80% do mercado. E você teve outras companhias aéreas que entraram no mercado. Por isso é importante, inclusive, que o Congresso Nacional aprove o aumento de 20% para 49% na participação internacional das companhias aéreas, porque isso vai dar uma musculatura para outras companhias
poderem competir no mercado, e esse exemplo da fusão da LAN com a TAM é importante, que é um fenômeno mundial. Eu gostaria que a gente tivesse 4, 5 grandes companhias. Isso vale para a hotelaria brasileira. O turista brasileiro e o turista internacional precisa ter maiores ofertas, que a oferta é a única condição de facilitar para o consumidor. Se você tem um mercado que a demanda é muito superior à oferta, é uma regra básica do sistema econômico, que aí vai ter dificuldade. Então eu aposto muito que a Copa vai deixar como legado uma estrutura da hotelaria, uma qualificação profissional e obras de infraestrutura que vão deixar uma herança e um salto de qualidade no nosso país. O que é que o senhor está esperando efetivamente em termos de investimentos por setores de infraestrutura, portos, principalmente aeroportos, que é uma coisa que o Brasil... Para dar conta desse crescimento a ser mais de 20%? Até pela migração de pessoas da classe D e E para a classe C, que mostra um dinamismo econômico e pela primeira vez um movimento redistributivo de renda. Quer dizer, como é que o senhor espera que o fluxo de investimento para cada um desses setores da infraestrutura até 2016... Olha, o governo federal, primeiro, essa não é uma responsabilidade exclusiva do governo federal. Claro, nós temos que tem o dividir setor privado também. o setor privado, com os governos estaduais, com os governos municipais também. O presidente Lula criou um grupo da Copa, coordenado pelo ministro Orlando Silva dos Esportes. O turismo faz parte desse GT de trabalho. E nós fizemos uma parte importante da nossa lição de casa. Em janeiro, o presidente Lula lançou uma linha de financiamento via BNDES de 4,8 bilhões para financiar as arenas esportivas. Não é dinheiro público dado, é um financiamento que vai ajudar os estados e as cidades a fazerem suas arenas esportivas. Tivemos uma dificuldade no início, elas estão andando agora, há obras no Mineirão, no Maracanã, por todo o Brasil nessa área. Houve um financiamento diretamente vinculado à minha área, o BNDES criou uma linha Procopa para a hotelaria brasileira, aí aumentando de 12 anos para 18 anos os prazos de maturação desse financiamento. No caso de reformas, de 5 para 12 anos, uma linha muito boa do BNDES, R$1 bilhão, não só para ampliação do parque hoteleiro, mas para sua reforma e modernização. Ontem eu estive no Rio de Janeiro e assinei as primeiras liberações que já estão dando... Claro que já há uma efetividade, uma concretude nessa linha. A hotelaria tem buscado de 1 bilhão já a 700 milhões de procura, de consultas, e já liberamos aí quase 200 milhões dessa linha. Isso tem avançado também, portanto foi lançado em janeiro. E a questão da mobilidade urbana, da área dos transportes, também em janeiro se lançou uma linha de quase 9 bilhões, 8,3 bilhões, via o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica, que vai financiar obras de infraestrutura, de mobilidade urbana, de transporte público importantes nas 12 cidades. E, recentemente, entramos no tema que eu considero o maior desafio, que é o sistema aeroportuário brasileiro. O presidente, via o PAC 1 e PAC 2, tem uma carteira de quase 6 bilhões na área dos aeroportos, para que eles possam se modernizar, com obras de curto prazo também, os pré-moldados que vão ser instalados em Brasília, em Cumbica, em Viracopos, já vão dar um conforto melhor ao turista, porque aumenta a capacidade dos terminais de passageiros, já há obras no Galeão e em outros aeroportos, e também a questão dos portos que você mencionou. Há um programa específico de quase 800 milhões, que foi apresentado recentemente também, o ministro dos Portos está coordenando esse trabalho, que vai trabalhar 7 portos que têm relação direta com a Copa do Mundo. As 4 capitais do Nordeste, mas o Porto de Santos, o Porto do Rio e o Porto de Manaus, que podem ter um papel também complementar na questão da hospedagem. Que hoje, você já vive no Rio de Janeiro, no Réveillon e no Carnaval, grandes transatlânticos que ficam parados ali no porto, que servem, isso aí é o complemento da rede hoteleira. Exatamente. Por isso que nós vamos fazer reformas grandes nos terminais de passageiros, porque hoje o porto brasileiro está muito pensado para carga, não para passageiros. E essas obras de mais de 700 milhões vão permitir que a gente tenha receptivos nesses portos brasileiros que possam funcionar a partir de 2011 já como um terminal de passageiros aí, que possa inclusive dar conta desse desafio grande de melhorar a hotelaria, hospedagem e hospitalidade no Brasil. Ministro, nosso programa está caminhando para o final. Eu queria que o senhor abordasse, para a gente encerrar, 2 temas principais. Questão do aproveitamento e dinamismo, vamos dizer assim, estímulo, né, do aposentado no turismo brasileiro. E a questão do turismo cultural, como é que ele anda no Brasil? Eu acho que a gente tem que fazer alguns bons casamentos. É um bom casamento com a cultura. Nós temos um rico patrimônio histórico, um sítio histórico em várias cidades. E nós estamos trabalhando com o PAC das cidades históricas, a recuperação do patrimônio, e incluir no roteiro do turismo, não só a praia,
não só somente sol e praia, mas incorporar o cultural. A gente tem feito várias questões, recuperação do patrimônio em Olinda, no Pelourinho, em Salvador, feiras como a Flip em Paraty, ou o Festival de Inverno em Campos do Jordão, ou de Gramado, como recentemente o Festival de Cinema, enfim. Estamos um bom casamento com a cultura e é importante. Em relação ao tema do tema da melhor idade, acima de 60 anos, é fundamental. Por quê? Porque esta não depende do mercado de trabalho tradicional, portanto as férias não estão concentradas na alta temporada. É uma pessoa que deve viajar o ano todo, o ano todo, combate a sazonalidade, que é um tema importante de ser combatido no turismo, movimenta a cadeia o ano todo, e você pode obter. E a gente tem um programa, o Viaja Mais Melhor Idade, que em parceria com as companhias aéreas e com as operadoras, que tem custos menores de operação nesse período da baixa temporada e alguns horários do dia, por exemplo. Se você pegar o horário do fluxo corporativo no início da manhã e no final do dia, os aviões estão lotados e as passagens mais caras. Mas você pode aproveitar em certos períodos que há ociosidade nas passagens e na hotelaria e fazer esse programa. E esse programa tem sido muito sucesso. Ele começou com uma venda de 9 mil pacotes e hoje já ultrapassou aí mais de 180 mil pacotes. Portanto, nós temos que trabalhar fortemente e a nossa população tem envelhecido. Certamente agora o censo 2010 vai apontar isso, mas assim como eu e você, certamente faremos aí um turismo da terceira idade, da melhor idade. Isso já acontece em vários países da Europa e o Brasil deve entrar forte nesse segmento também. E o seu Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos imensamente os esclarecimentos e a entrevista que nos foram prestados pelo ministro Luiz Barreto Filho, ministro do Turismo, e que traçou uma radiografia e as perspectivas do turismo para o nosso país. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Cidadania. Até lá.